Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para quem sabe, para quem está acompanhando, sabe que esse canal a gente traz bastante informação sobre dentística, reabilitação, prótese, gestão, parte de finanças, marketing e assim por diante. E eu estou começando agora uma sequência de vídeos que eu vou estar fazendo demonstrações, a gente vai estar fazendo algumas comparações aqui. E o objetivo é a gente testar diversas técnicas de estratificação diferentes. Eu vou tentar fazer isso de uma maneira mais rápida nos vídeos para que a gente consiga ter os resultados. E no final eu quero fazer um vídeo comparando todas essas facetas. Eu vou tentar destacar todas elas, a gente vai tentar comparar todas para chegar numa conclusão em relação à estratificação, translucidez, opacidade, o que uma resina pode estar fazendo em relação a uma coisa e outra. E assim a gente tentar reproduzir isso clinicamente depois. Eu quero trazer alguns vídeos também clínicos mais para frente, mas a princípio a gente vai estar fazendo esses vídeos com resina composta em dentes anteriores, utilizando um manequim, beleza? Aqui eu estou com o manequim da P-Oclusal, e como vocês podem observar, a gente tem uma faceta nesse dente com redução da área incisal, e o nosso objetivo vai ser fazer essa faceta aqui estratificando de uma maneira mais simples possível. Eu não vou fazer estratificações muito complexas, porque aqui o objetivo vai ser ver as diferentes marcas comerciais de resina composta. E para estar fazendo isso, eu vou estar fazendo apenas a concha palatina, uma camada de dentina, pegando ali do terço cervical, terço médio e terço incisal. E no final eu vou cobrir com uma camada única de esmalte de resina composta. Na camada final, pessoal, a gente vai estar utilizando o vinir para fazer isso de uma maneira mais rápida, tá? Porque o objetivo aqui não vai ser a gente ficar fazendo anatomia nem nada, é simplesmente a gente ver a estratificação com as resinas compostas e eu quero ver o objetivo final para a gente poder ter as comparações. E como vocês podem observar, o vinir ele encaixa perfeitamente no dente desse manequim. Então a gente vai ter um resultado agradável com ele, tá? A gente vai fazer essas técnicas aqui. E o primeiro caso que a gente vai estar fazendo hoje, eu vou estar trazendo a resina forma. A gente vai trabalhar uma estratificação que de certa forma ela é simples, né? Eu vou estar trabalhando com a resina incisal na concha palatina. Para a camada de esmalte dentina, do terço cervical para o terço médio, eu vou utilizar uma A1D de dentina. Para o terço médio para o terço incisal, eu vou estar utilizando uma resina de corpo, a A1B. E no caso, na estratificação final, na camada final, a gente vai estar utilizando a resina de esmalte mesmo. Então vocês podem ver que é uma estratificação simplificada. Ela não vai ter grandes características ópticas, tá? Porque depois a gente vai fazer o polimento, a gente vai ver como que vai ficar. E para a gente estar utilizando e calibrando o mesmo manequim, eu vou apenas colocar uma gotinha de adesivo na borda incisal e uma mais ou menos no terço cervical, só para poder segurar essa camada de dentina e essa concha palatina, tá? O restante a gente vai destacar depois do polimento, a gente vai guardando elas e vai anotando quais foram as resinas utilizadas para a gente fazer uma comparação depois com o fundo preto, ver a estratificação, ver a qualidade e como que ficou, tá? Lembrando que isso daqui é mais um teste para a gente poder estar organizando de uma maneira leiga, não é nada científico, é mais para a gente poder ver mesmo a comparação aqui de como que ficaria no manequim, como que ficariam as suas facetas depois de estratificadas de uma maneira simplificada. Como hoje a gente vai estar utilizando o sistema forma da Ultradent, eu vou estar iniciando agora essa faceta, então todas as vezes que eu for fazer a estratificação, a gente vai dar uma agilizada no vídeo, o vídeo vai aumentar bastante a velocidade, para que vocês não fiquem perdendo bastante tempo vendo a estratificação em si, beleza? E depois a gente faz a comparação final com o polimento e tudo mais, ok? Vamos para o vídeo e qualquer dúvida vocês vão me deixando aí, a gente vai conversando.
Bom, pessoal, vamos fazer então uma análise rápida, depois de eu fazer essa faceta, né? Vocês podem observar que, obviamente, a cor dela, em relação aos outros dentes, ela vai se tornar ela tá um pouquinho mais branca, tá? Ela também vai ter alguns níveis de translucidez e opacidade diferente do dente de resina, que já vem do manequim. E olha só, ela está sem polimento ainda e acabamento, né? Só que a gente já consegue perceber alguns efeitos de translucidez. Por isso que eu gosto bastante de utilizar essa resina, por mais simplificada que seja a estratificação, eu gosto muito de utilizar em sisal na concha palatina, tá? Por mais que seja uma estratificação bem rápida. Aqui eu não utilizei tira de poliéster nem nada, então obviamente as proximais vão estar um pouquinho zoadas, mas o nosso objetivo aqui é ser rápido, prático. Se vocês quiserem ver o vídeo de faceta, tem um outro vídeo no canal que eu mostro o passo a passo de como fazer uma faceta de resina composta, tá? Bom, vamos fazer algumas análises então em relação a esse dente. Deixa eu tirar algumas coisas aqui para a gente tentar fazer o foco. E vamos imaginar aqui. Bom, primeiramente, em relação à estratificação, eu utilizei a resina de dentina do terço cervical para o terço médio e do terço médio para incisal, praticamente eu utilizei uma de corpo, vocês viram ali na estratificação. E dá para poder perceber um certo nível de translucidez aqui já sem o polimento. Vamos dar um zoom aqui. Vamos mexer um pouquinho na câmera agora. Vamos ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Senão eu vou colocar uma foto logo em seguida aqui e vocês dão uma observada. Vamos dar um zoom aqui para mim, por favor. Tenta pegar só o dente. Isso. Pode aumentar um pouquinho mais o zoom, tenta pegar mais a coroa aqui. Ótimo. Bom, vocês já conseguem perceber pelo vídeo, há um certo nível de translucidez na borda incisal, tá? E se a gente for ver de cá, ó, a gente consegue perceber a mesma característica. Aqui seria o dente de resina e aqui a gente já tem a estratificação. É uma estratificação rápida e fácil de fazer, vocês viram que eu utilizei poucos materiais, só que se você precisar de uma estratificação muito maior no ponto de você precisar fazer detalhes, halo branco, um pouco mais de translucidez e assim por diante, ela não vai servir. Mas é uma estratificação legal, dá para poder fazer no dia a dia. Classe 4, faceta, classe 3, a recomendação é muito forte em relação a isso. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que, como é um sistema de 3 opacidades, a resina de esmalte ela é mais translúcida. Então, se você errar na quantidade de resina de esmalte, você vai deixar esse dente muito acinzentado, tá? E ainda mais se você utilizar a incisal igual eu usei na concha palatina, aí que vai acinzentar mais ainda esse dente. Então tem que ser um dente mais claro para poder estar utilizando resina 1, porque senão vai dar um aspecto muito ruim na estética final do seu paciente. Se vocês forem fazer facetas de múltiplos dentes, dá para fazer utilizando essa estratégia aqui tranquilamente. A minha recomendação, obviamente, seria às vezes de você colocar um halozinho branco, se você tiver, e entre os mamelos, se você tiver alguma resina de efeito de translucidez, você pode colocar também para aumentar um pouquinho mais essa característica. Só que como o nosso objetivo é fazer testes com resinas, com sistemas e assim por diante, tá aqui o resultado, eu vou dar um polimento e no polimento final vai ser a foto desse vídeo, beleza? Bom, pessoal, apenas algumas observações finais em relação a esse sistema. Eu gosto muito, eu utilizo bastante a forma. O polimento dela você precisa tomar mais cuidado, tá? O acabamento, o polimento. Você precisa seguir corretamente as etapas, a sequência de silicones abrasivos. É interessante você utilizar um pelo de cabra, uma crina de cavalo, às vezes até com alguma pasta de polimento após os silicones abrasivos. E depois você utilizar um filtro, esse filtro de preferência seco, tá? Para terminar de chegar no polimento final que a gente vai tá almejando aí no resultado final. Lembrando que antes do polimento também, se você vê que precisa fazer ajustes anatômicos,
alguns pontos de resina que ficaram a mais. A sequência de discos também de acabamento é interessante de você estar fazendo. Eu não sei qual sequência vocês vão estar fazendo, mas é bom. E se vocês tiverem multilaminadas, também é interessante para você já começar a dar um pré-polimento, principalmente com 18 lâminas, seguindo às vezes uma sequência de 12 para 18 lâminas, principalmente em áreas cervicais, que pode ficar um pouco de excesso. E excesso na cervical é problema periodontal mais para frente para o nosso paciente, beleza? A foto final vai ser colocada logo após esses comentários meus. Gostaria que vocês analisassem com calma, com o polimento, já com tudo feito, beleza? E no próximo vídeo eu vou estar utilizando um sistema de resina diferente, tá? E depois a gente vai estar fazendo algumas complementações com o sistema de resina Forma também, que eu quero utilizar a Forma e Vitalescence para vocês verem a diferença no polimento final e da camada externa final, em um caso de faceta utilizando 2 sistemas da mesma empresa, ok? Muito obrigado por assistir o vídeo, compartilhem e deixem um like aí no vídeo.